Olá pessoal, como vai? Estamos de volta com mais um metro quadrado com o casal Mioto. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu diria que enche os olhos, né? E que dá a vida à obra, que é a arquitetura de interiores. E para falar de arquitetura de interiores, a gente trouxe a nossa amiga e arquiteta Juliana Rigolin. Bem-vinda, Ju. Obrigada. Que bom que você está aqui com a gente. Prazer para mim também. Então vamos lá, vamos começar do começo. As pessoas, eu acho que seria importante a gente esclarecer para as pessoas o que é em si o projeto de interiores, porque a gente fala muito na hora de fazer o briefing com o cliente, né? Que depois no futuro, quando o seu projeto arquitetônico estiver pronto, a gente precisa fazer o projeto de interiores, as pessoas confundem um pouco. Então, o que é especificamente o projeto de interiores, Juliana? Eu sempre falo que o projeto de interiores ele envolve muito mais do que só aquele projeto decorativo da mobília, né, de combinar cores. Isso vai muito além. Eu trabalho interiores desde a parte de iluminação, pontos elétricos, tudo planejado para que a casa funcione como um todo e a gente consiga extrair o melhor resultado, né, no final da obra. Então entra elétrica, iluminação, interruptores, até mesmo alguns pontos hidráulicos a gente acaba sugerindo de acordo com conversa prévia com os clientes e toda aquela parte bonita que a gente vê no final também, né? A composição de cores, móveis planejados, móveis soltos que entra sofá, mesa, poltrona, que deixa aquele projeto todo refinado. E é legal também a gente entender qual é a hora ideal, qual é o momento ideal do projeto de interiores entrar no planejamento de uma casa, porque eu percebo que às vezes as pessoas esperam para fazer o projeto de interiores quando a casa está quase pronta. Isso. E muitas coisas já não são passíveis de alteração sem o retrabalho. Então, em que momento você acha que é legal disso acontecer em relação ao projeto arquitetônico e aos outros projetos? Tem também a ver com os projetos complementares, a compatibilização, né? Exatamente. Então, para mim, é desde o princípio. Começou a pensar em construção, já tem que pensar no interiores. Tem que caminhar junto, o arquitetônico, interiores e a estrutura. Que lá na frente o resultado vai ser perfeito. Se entra depois, a gente consegue, quer dizer, se entra antes, a gente consegue prever possíveis problemas futuros que lá na frente acaba gerando um custo extra. É isso mesmo, né? Às vezes, vai decidir daí, quero 2 cozinhas, precisa de mais um ponto de elétrica, de hidráulica, né? Exatamente. É exatamente isso. A gente está com a Ju já em alguns projetos, a gente já não já não precisa mais nem se conversar muito, que ela já meio que adivinha o que a gente quer, né? Né, Ju? Mas de uma forma geral, as pessoas fazem uma casa, 2 casas na vida, né? Então, como você reúne, assim, para que isso se torne atemporal, por exemplo? Porque tem muita coisa que é da moda, né? Tem estilos diferentes e tudo, mas tem muita coisa que é da moda. Como é que você faz para equilibrar essa parte do algo que se torne ao longo da vida? Isso é um ponto bem importante, que eu sempre digo que é uma característica do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar essa questão da atemporalidade, né? Eu acho que o projeto ele tem que ser ali durável há muitos anos. Então, eu gosto de trabalhar uma base neutra, bem planejada e bem resolvida. Detalhes de modismo em pequenos detalhes, que a gente consegue trocar com uma facilidade maior, sem tanto custo, né? Às vezes um quadro, né? Às vezes uma almofada, um tapete, uma manta. Agora a base ela tem que ser neutra, tem que ser bem planejada e uma base neutra que perdure por muitos anos. Existem materiais que envelhecem com dignidade, né? Geralmente os o tempo naturais. Passa isso, geralmente os naturais. E o tempo passa e ele realmente consegue o triângulo do que a gente espera no alto padrão, que é ter a temporalidade, funcionalidade e a durabilidade, né? Exatamente. Falando sobre projeto, conta pra nós aí alguma coisa, algum projeto inusitado que você fez, alguma coisa interessante que tenha acontecido, alguma coisa diferente que um cliente pediu pra você, que você já executou até hoje. Você tem alguma coisa que você lembra desse sentido aí? Meu Deus, deixa eu pensar. Inusitada?
Gente, fugiu agora completamente. É. Que acaba sendo assim mais casas, né? Apartamentos, obras comerciais, agora é inusitada, assim. Tem muita coisa vindo que é moda, né? Vem, vai, são as tendências, acho que vem do mercado europeu. Como é que está isso hoje nos projetos arquitetônicos? O que você acha quais são os acabamentos? Que eu tenho visto muita pedra natural, né? Agora estão vindo, começou muito com pedra molido e agora já estão vindo outros tipos de pedra. Eu não sei se isso é uma tendência que vai ficar também, os materiais madeirados, as texturas diferentes. Como é que está isso aí no mercado? Eu vejo que assim, o natural, que é a pedra, que é a madeira, né? O amadeirado que falam, né? Mas eu prefiro sempre a madeira natural, de fato. Eu vejo que isso não é uma tendência. Isso é uma coisa que perdura por vários anos. Vai e volta. Então, eu acho que isso a gente está vendo tanto agora, porque as pessoas estão realmente entendendo que esse natural ele é muito mais do que a tendência. Então, a gente está vendo nas grandes feiras, mas não é só tendência, é uma coisa que o pessoal está entendendo que é para a vida toda. Então, eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Mesmo aqui no Brasil, temperaturas quentes, porque eu andei vendo assim sobre as pedras aplicadas em parede, principalmente, que né, uma inspiração das regiões mais frias. E que isso tecnicamente tornaria a casa mais quente. E para nós, como é que a gente usa isso? Como é que a gente vai driblar isso? Não aplicar em toda a fachada, né? Aplicar em detalhes pontuais, ou até mesmo dentro da própria casa, né? Seja num painel de TV, seja numa churrasqueira, numa lareira. Então, a gente consegue trabalhar para que isso não seja algo que prejudique em questão de conforto térmico também, né? Sim. Nós temos também a parte do paisagismo, que às vezes acaba hoje é tudo muito integrado dentro de uma casa, né? Sim. A parte de interiores pode abranger também essa etapa da obra. Você acha que é legal isso casar também? Como que funciona essa? Interiores e paisagismo? Isso. Eu acho fundamental, porque você tem, né, todo o contexto do interno com o externo, porque hoje em dia as obras que a gente vê os ambientes bem amplos e bem integrados. Então, quando você tem aquele vão de abertura e você olha e você vê um paisagismo bem planejado, compõe completamente com a parte interna, né? Com os interiores ali que a gente está desenvolvendo. Eu acho que tudo caminhando junto, o resultado fica maravilhoso no final. Um cliente que tá pensando em construir, vai entrar nessa parte de projetos de interiores, quais são as principais preocupações que ele deveria ter? Preocupações não, né? Quais são os pontos de atenção que ele deveria ter para iniciar esse processo aí? Como é que você acha que isso funciona? Falando em preocupações e no cronograma de tudo isso. Quanto tempo demora um projeto para ser executado, né? O detalhamento que tem que ser feito, porque as pessoas não é só desenhar o projeto de interiores, é preciso detalhar. Então a pessoa tem que ter as preocupações de ter profissionais com capacidade. Sim. Como eu estava comentando lá, eu digo que o projeto de interiores ele tem que iniciar lá desde o princípio, né? Então o primeiro passo que eu falo para o cliente, quando ele começa a falar, estou com ideia de construir, estou procurando um terreno, já começa a ver o profissional que vai te auxiliar com isso, porque você tem que planejar tudo inicialmente, que a gente tem projeto de interiores, se tudo correr bem, dependendo da metragem, é no mínimo 120 dias, né, de desenvolvimento até o detalhamento final. Isso se não tiver alterações. Se tiver alterações, a gente tem todo um tempo de alteração, apresentação para o cliente novamente, e isso tudo vai gerando mais tempo de desenvolvimento, né? Então tem que ser tudo muito bem planejado antes de qualquer coisa. Tem clientes que entram, contratei lá já mão de obra, vamos fazer. E não é bem assim, né? Tem que ter todo um processo antes de cronograma. E você faz esse acompanhamento também com o cliente, né? Sim. Vai lá, precisa, quero ver como que material, que cor, fazer aquelas combinações. Sim, a gente faz toda a assessoria quando o cliente, né, tá disposto a ouvir também, né? Ouvir. Mais do que valor, né, Ju? Eu acho que isso, pelo que a gente tem trabalhado com você, não faz parte do valor, né? Faz parte do seu atendimento, de ir junto, ir lá, vamos escolher isso, vamos escolher aquilo, vamos comparar.
essas partes, assim. Eu gosto de acompanhar, de estar perto nessa parte, porque eu sei que às vezes quando o cliente fica solto, o projeto foge um pouco do que foi realmente planejado e depois no resultado final talvez ele não vai gostar do que ele está vendo, né? Então eu gosto de ter esse acompanhamento mais próximo do cliente para que o resultado seja igual ele viu nas imagens, não acaba fugindo da realidade. Eu sempre falo que tem um encontro que pode ser um encontro desastroso na confusão civil, que é o encontro do dinheiro com mau gosto. É exato. Isso é um problema gigantesco e eu não falo nem um mau gosto específico em uma peça. É porque o projeto de interiores ele tem que ser harmônico. As coisas têm que ornar entre si. Tem que então, conversar. às vezes a pessoa tem condições financeiras, ela passa uma loja, gosta de um aparador, compra. Passa na outra loja, gosta de uma banqueta, compra. Passa na outra loja, gosta de um sofá, compra. Quando você põe tudo junto, não orna. Sim. Entendeu? Às vezes são materiais individualmente bonitos, de qualidade, mas não vão ornar no conjunto. Então eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso e prestigiar muitos profissionais de arquitetura, porque ter o dom de fazer tudo isso, conversar, que é legal, porque às vezes o padrão que vai atingir a expectativa da pessoa não está no valor que você gasta nas coisas que você faz, mas sim no resultado final do produto acabado, não é isso? A composição toda, né? É exatamente isso. Tem muitos clientes que às vezes, né, a gente conversa no WhatsApp direto com os clientes, manda foto. O que você achou, sei lá, desse puff, dessa poltrona? Bonita, mas pro teu caso não vai funcionar, né? Então a gente tem que pensar no todo. E muitas vezes o cliente, quando tá na loja, ele vê, ele só achou bonito, mas a hora que ele vai colocar na casa dele, no ambiente, não combina com todo o restante do... Às vezes nem serve no ambiente, não cabe no ambiente. Às vezes, muitas vezes não serve, principalmente poltrona. As poltronas sempre são bem volumosas. O cara tem uma sala pequena, compra uma mesa de 10 lugares. Não cabe. Né? Mata completamente a circulação e tá lá a mesa que ele achou bonita. Trambolho. Bem A isso. iluminação também é muito importante nesse processo, né, Ju? Fundamental. Quais são hoje os principais tipos de iluminação que a gente está usando? Downlight. Essas, elas trazem a mesma iluminação daqueles spots tradicionais, Certo. mas elas ficam super clean no ambiente. Você olha de longe e parece que não tem a luminária ali. E eu gosto disso porque deixa o ambiente super limpo. Você vê aquele forro limpo e, na verdade, tem a iluminação ali. Tá fazendo o papel que ela precisa, mas sem roubar a cena, né, dos outros elementos decorativos. Também gosto muito. Tem o LED também, tem o, né, como é Perfil que tá? de LED, tem o neon LED também, que a gente utiliza muito na mobília. Tem Porque frame, eu sempre, né? porque eu sempre digo para os clientes também, não é só você encher de pontos no forro. A gente consegue equilibrar a iluminação de um ambiente com a iluminação dos móveis. Então isso se complementa, por isso que é aquela ideia casada. A iluminação, o mobiliário, tudo planejado para um resultado final completo. A gente fez uma casa agora com exatamente o que foi você que fez, né? O projeto de iluminação em downlight ficou realmente linda. A gente vai mobiliar agora e em breve a gente vai conseguir ter o resultado de tudo isso, né? Mas tem também banheiros, por exemplo, tem cômodos pontuais, né? Na cozinha, às vezes a gente põe um pouco mais de luz. Uma iluminação Eu mais não técnica, gosto de usar né? luz que não seja quente em nenhum ambiente. Às vezes a pessoa põe 4K na cozinha, eu não gosto. Como é que é isso daí? Banheiro? Sim, as pessoas têm a falsa impressão de que a luz branca ilumina mais, mas isso é mito, né? O que ilumina ali é a potência daquela lâmpada em lumens, né? Exatamente. Isso que vai trazer a iluminação que a gente precisa. Principalmente banheiro e cozinha, precisa de uma iluminação mais técnica e a gente precisa pontuar elas nos lugares específicos que precisa ali de ponto, a região. Porque às vezes você enche de ponto lá, mas cria sombra e vai atrapalhar no dia a dia, na área de trabalho de uma bancada de cozinha, no banheiro. Se você só colocar a iluminação solta no ambiente, vai ficar com sombra no rosto, não vai ser adequado para uma maquiagem, para fazer a barba. Então a gente tem todo um estudo técnico para que isso funcione e que fique bonito, mas também funcional, né, para o dia a dia, para melhorar a qualidade ali da experiência do cliente dentro da casa. Até porque em um mundo cada vez mais instagramável, né? Exatamente. A gente precisa de uma luz de frente boa, neutra. Para deixa a gente valorizar, bonito. né? Para valorizar tudo. É isso. E falando nisso, Ju,
como que é equilibrar a expectativa do cliente que viu no Pinterest o negócio lá e te manda o print e quer no projeto dela? Isso é um desafio, viu? Porque assim, a gente fala, hoje em dia, principalmente com inteligência artificial, tudo é possível, né? Então, muitas vezes o cliente vê várias coisas na internet, manda referência, mas a gente precisa alinhar com a técnica, com a execução, com o prazo que a gente Com tem. o valor que ele está esperando. Com o valor, né? Então, ali a gente tem uma inspiração. Aí, a partir disso, a gente vai adequando a realidade do cliente, a realidade de custo, de fornecedores também, porque isso também é uma dificuldade grande, Sim. né? Fornecedores que consigam executar o que a gente está propondo. Então, é vários fatores para a gente conseguir se assemelhar àquela inspiração do cliente. Claro que tem algumas que são mais simples, né? Sim. Mas essas muito elaboradas, muitas vezes é um pouco difícil ali de seguir exatamente aquela referência, porque é irreal. Tem algumas coisas que realmente não se aplica. A pessoa te manda uma rede numa varanda que tem um lago no fundo, mas É. ela mora ali num lote, vai construir num lote, sei lá, de 200 metros. Exato. Então, Não vai ter é um vista. desafio, mas a gente tenta o máximo possível. E essa parte que hoje em dia, né, pelo menos a gente tem visto, ou talvez nós estejamos numa fase de famílias com crianças, pets. Como que é para conciliar o projeto que ele seja funcional, atemporal e durável nesse quesito? Boas escolhas. Boas escolhas de materiais. Quando a gente fala de criança e de pet, é essencial. Tem que ser um material bem resistente, uma pedra natural, mas que tenha uma aplicabilidade adequada. Sim, Também tem que cuidar, se questão de derrubar alguma mancha, coisa. exato. Tecidos de alta performance também, que sejam fácil de manutenção, tá? Que não juntem muito pelo. Um couro, alguma coisa nesse sentido. Tem outras variações também, mas só para dar exemplos. A gente cuidar também com quinas, né? Móveis Sim. um pouco mais arredondados, que inclusive é uma certa tendência que a gente está vivendo agora. Uhum, Também mais é legal. orgânico, né? É legal para quando a gente tem criança, quando tem pet. Então, tem várias estratégias de escolha de materiais que a gente gosta de pontuar quando o cliente já vem com essa necessidade, seja de criança ou seja de pet. A gente tem algumas soluções práticas para isso. Que geralmente acabam envolvendo um pouquinho mais de valor. Mas então, Sim. em compensação, duram mais também, né? Exato. Agrega um valor ali, mas durabilidade é longa, né? Sim. E essa questão também, porque eu vejo que a arquitetura, ela também segue mais ou menos que nem os filósofos. Cada um tem meio que pega ali um dedinho da arquitetura, né? Que a gente tem minimalista, moderna, contemporânea, clássica, enfim. Arabescos Sim. e coisas. Como que você lida com isso com o cliente, se a cliente chegar para você e fala que ela quer uma casa extremamente clássica? Por exemplo, que eu sei que a clássica não é... Você não trabalha... Pelo menos comigo, nunca trabalhou, né? Sim. Eu sempre digo para o cliente, quando a gente está no momento ali de apresentação, de proposta, de orçamento, é essencial que o cliente se identifique com o estilo de trabalho do profissional e também com a personalidade da pessoa. Por quê? Senão depois você vai se frustrar. Você vai querer uma coisa, não vai conseguir atender a sua expectativa, a obra dura um certo tempo, se você não se identificar com a pessoa, vai gerar um atrito. Então, tem tudo isso. Você tem que escolher o profissional de acordo com a tua expectativa projetual. Eu já fiz projetos um pouco diferentes da linha que eu trabalho, mas não foram, assim, projetos muito gostosos de desenvolver. Às vezes você trava no processo, sabe? Então, quando foge muito da linha do profissional, no meu caso, principalmente, eu acredito que na grande maioria, não é algo Fica gostoso. desconfortável mesmo. Nem pra mim, como profissional, nem pro cliente que tá recebendo. E daí dá aquela sensação, a minha arquiteta não me entende. Exato. O santo não bateu. Agora você entrou num assunto legal, assim, pra gente entender você como arquiteto, em que horas você cria, quais são as suas inspirações, de onde você tira as referências. Porque
claro, você estudou, se preparou para isso, mas isso aconteceu, não sei há quanto tempo você é formada, e tudo é muito dinâmico, né? O mundo hoje é dinâmico, a IA vem e vem tudo atropelando tudo, e as referências vão aparecendo, e muita coisa vai virando mole, e você tem que ir absorvendo e trazendo, né, para um conceito atual. Que horas você cria, da onde você tira essa inspiração, e da onde vem esse processo todo aí? O primeiro passo é ouvir os clientes, né? Muito da minha inspiração vem dessa conversa prévia, de entender o dia a dia da família, entender o gosto do cliente, entender essas necessidades dele. A partir disso, aí a gente fica ali horas fazendo pesquisas de referência e tudo mais, até a gente chegar na modelagem, né, do projeto, a gente começa a dar as características visuais ali. Mas é muito do cliente, do que eles buscam. E, igual eu falei, muitas vezes os clientes já chegam até mim com inspirações dos meus próprios projetos. Então, já flui, assim, já vai super rápido. Mas a gente sempre tá ali na internet procurando algumas coisas que casem com essa necessidade que os clientes trazem. Ainda vem da Europa as principais tendências do mundo dos projetos de interiores e movelaria ou não? Sim. É? Sim. Ainda vem de fora, não adianta. Lá tem tudo muito rápido, né? Então, assim como na moda, a tendência começa fora e vem aqui pro Brasil, que a gente vai tentando adequar. A brasileirar, né? Sempre existe. O brasileiro é muito criativo para tudo que ele faz. Sim. Né? Então sempre dá um jeito de pegar, transformar e às vezes até melhorar tudo isso. Sim. Mas existe uma linha tênue que separa, né? O brega do chique, né? Eu não sei se você concorda comigo. Muito. Mas é tênue essa linha, né? Aí que eu falo que é preciso... Por exemplo, nós já fizemos, sei lá... Já executamos muitas casas, mas já mobiliamos algumas. E mesmo assim, a gente sempre, mesmo que a gente já tenha visto e já tenha feito, a gente sempre contrata um profissional, né? Porque cada um no seu quadrado. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre. E não importa o que você faça no seu projeto. Quando chega no final, você fala... Podia ter. Isso aqui podia ser um pouco... Mas a pessoa, eu acho que ela tem que se confortar com isso, entender? Não é que podia, é que na época era legal e as coisas vão mudando. Daqui 2 anos você vai encontrar outra inconsistência que não te agrada mais, mas que na época era legal, entendeu? Sim, Então tem que aprender a aceitar isso, né, Gil? Tudo está muito rápido, tecnologia, materiais, inovações. Então é isso, aquele momento do projeto, aquilo ali era o que a gente tinha de melhor no momento. E vai evoluindo, até os próprios fornecedores, mão de obra aqui de Cascavel, vai evoluindo. Então, né, se você executar daqui 5 anos... vai ter inovações, vai ter tecnologias. Isso fora do que eu estou dizendo de uma base atemporal, que eu sempre gosto de prezar nos projetos. Estou falando de soluções mesmo. Materiais, se você trabalha com materiais naturais e atemporais, a longo prazo você não vai, né, chegar lá na frente, poderia ter feito diferente. E se você ter cautela também na quantidade, né? O excesso também, eu acho que peca. Lá na frente o cliente, não aguento mais ver tal coisa na casa. Então tem que ter esse cuidado também, esse planejamento. Encher de pedra natural em tudo não vai ficar legal, por mais que seja bonita a pedra natural, né? Vai gastar uma fortuna e não vai Exatamente. Né? E uma coisa que a gente fez essa semana também, que eu acho que é muito importante, que até nós comentamos que nem todo mundo tira esse tempo, que é realmente debater o projeto gaveta por gaveta. Isso. É a pessoa já se colocar no lugar e falar assim, não, aqui eu vou guardar isso, aqui eu vou guardar. Senão chega lá na hora do closet, no dia da mudança, e não cabem as botas. A batedeira não cabe no nicho da casa, cozinha, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também têm que se ater, têm que tirar esse tempo, avaliar o que você falou, vai para casa, olha bem o que você tem, se faltou alguma coisa você me avisa. Pra gente fazer o espaço de acordo bem certinho. O momento de planejar é o projeto. Depois que tá executado, aí sempre chora, né? Porque são muitos detalhezinhos. E a necessidade da Letícia é diferente da necessidade da Maria, né? Então a gente tem que sentar com cada cliente e ouvir o que ele precisa, o que de fato ele tem para guardar, para daí a gente conseguir adequar o projeto. E isso também é o planejamento e é o tempo. Tem clientes que negligenciam essa parte. Depois eu resolvo.
Aí manda pro depois- marceneiro e o marceneiro faz conforme Sim. tá o primeiro projeto, É. né? Aham, aí vira o padrão. E quando o Aham. cliente, né, a gente tá falando de alto padrão aqui, né? Sim. Quando o cliente de alto padrão contrata um profissional, ele não quer o padrão, ele quer algo Exclusividade. exclusivo, personalizado. Então isso tem um tempo também, né, de Sim. desenvolvimento, de planejamento. Eu falo para os clientes, é você namorar o projeto. Você Sim. precisa ficar ali pensando, analisando, para daí você saber exatamente o que vai atender a sua necessidade. É muito legal fazer exercício de se colocar naqueles É. ambientes para entender a circulação, Uhum, como que você transita entre eles, como que eles interagem. uhum. Né? Tem uma coisa que a gente sempre cuida, aonde vai ficar o fogão? O fogão é na bancada ou o fogão é encostado na parede? Aonde vai ficar a pia? Eu não gosto que a pia fique na ilha, por exemplo, porque depois você vai pôr as coisas sujas e fica aparecendo. Eu gosto que ela fique numa região escondida. Escondida. Uhum. Esse tipo de decisão é muito importante, né? Você traz o teu gosto e depois o cliente vai ver, porque às vezes ele também tem uma expectativa ou uma vontade diferente disso, né? Sim, e às vezes o cliente vem com uma ideia e a gente, com a experiência, já fala, olha, Não desse funciona. jeito não vai ficar legal, ou desse jeito vai ter esse resultado. Aí o cliente para, pensa e fala, é verdade, você tem razão nisso aqui, vamos mudar. Tem alguns detalhes, algumas coisas que a gente vê na internet, é super legal. Só que daí, se você vai botar no projeto, ele usa um espaço gigantesco e não utiliza o resto do lugar. Tipo, não vale a pena. É aquilo que eu falo, ouvir o cliente e ver a aplicabilidade daquilo na realidade da casa, né? Porque Isso. senão vira bagunça. Tem também uma questão ergonômica aí, né? Sim. De respeito de alturas, de bancada. Isso também vem mudando com o tempo. Uma vez a bancada da cozinha tinha 90 centímetros. Era 90 e ponto. Hoje a estatura média aumentou. Sim, a gente A Letícia, trabalha se isso ela- variável. Ela não consegue trabalhar numa bancada de 90 porque ela vai ficar com dor nas costas, Uhum, entendeu? Ela gosta de cozinhar, não dá. Então, uhum, quando a gente faz os nossos projetos, ela fala, Márcio, 95, 1 metro. uhum. Então, tem também isso também, né? Tem também isso. Eu gosto de perguntar sempre para os clientes a altura, né? Até perguntei para Letícia aquele dia. Tem certeza que é essa altura? Tenho certeza. Tem que bater no meu umbigo. Pega a régua ali, vamos Sim. medir. É isso mesmo. Então, tem clientes mais baixos que até o 90 vai incomodar. Sim. Sim. Tem clientes mais altos, né? Um homem de 2 metros vai lá numa bancada de 90. Sim. Não tem condição, Sim. né? Então, a gente gosta de personalizar toda essa parte de medidas de acordo com as pessoas que vão viver naquele espaço. E às vezes a mulher é baixinha ou o homem é alto. Daí a gente tem que entrar no meio termo. Né? Senão Quem não vai dá lavar a certo. louça? É, Sim, vamos comprar uma lava-louças, então. É, bem isso. Mas e você percebe também que as pessoas, assim, Ju, têm uma certa disponibilidade que, aqui ela é disposta a investir um pouco mais, aqui um pouco menos. Sim, sim. E os maridos e mulheres discordam muito disso? Sempre. Sempre tem conflito do casal quando a gente tá falando de projeto e de obra, sempre. Olha, o homem geralmente quer investir na parte do gourmet, churrasqueira. Ele não se importa de O usar uma restante- churrasqueira elétrica com não sei o que, liga Aham. LED. O faz restante da churrasco casa, sozinho. eles falam, a mulher resolve. É. Daí a mulher quer investir no closet, né? Numa cozinha, que são as coisas importantes, né? Sim. Não que o churrasco não seja, mas... Mas vai fazer menos churrasco do que usar o fogão. Aham, isso mesmo. Uhum. Então, uma sala bem bonita, né? Então, as mulheres sempre têm esse cuidado, né? Um lavabo legal. Sim. Já os homens, a minha churrasqueira. A minha churrasqueira. E alguns, a minha garagem. É, a garagem. Aham. É bem isso. Então tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe o closet ideal? Porque até hoje eu não conheci nenhuma mulher completamente satisfeita com o closet. tamanho do closet. Existe um número de portas que é legal, porque a média das portas é igual, né? Existe um número de portas que é legal, um número de sapatos, porque eu já vi algumas vezes as pessoas entram na casa e falam, nossa, closet grande. A outra entra no outro, 2 dias depois, entra uma pessoa e fala, nossa, mas esse closet é muito pequeno. Daí eu fico pensando, oi? É que... Como que a gente atende todo mundo? Existe isso? Como é que funciona isso pra você, assim? Então, é que é muito relativo, né? Às vezes o grande, né, o espaçoso para um é pequeno para outro, né? Então, eu gosto de perguntar, quando a gente tem essa flexibilidade, né, de arquitetônico e interiores, eu gosto de perguntar para a mulher, né, a expectativa dela ali do espaço e também uma média de calçados, né, de necessidade de armazenamento. Porque senão não consegue conciliar, né? Muitas vezes a gente já pega a casa pronta,
eu preciso de tanto espaço para isso, para aquilo. Mas não tem como fazer. Não tem. Então, mais um reforço de que quando o arquitetônico trabalha junto com interiores, a gente consegue esse melhor resultado dessa expectativa. Depois que está pronto, a gente tenta procurar soluções para atender. Vamos fazer um closet com o máximo de aproveitamento, mas na parte da suíte também a gente vai complementar com um móvel disfarçado de painel para aumentar esse armazenamento. Mas assim, é muito variável realmente essa questão do closet perfeito, quantidade de espaço perfeito, de acordo com a necessidade de cada cliente. Mas eu já vi clientes que entraram num closet que eu acho grande, né, com a minha experiência, e acharam pequeno. Então, varia demais. Mas a gente tá aí para tentar otimizar esse espaço da melhor forma possível, né? Porque, vamos dizer assim, o nosso sonho é realmente juntar todas aquelas fotos que você guardou lá para o dia que você fosse construir, e daí fazer todos aqueles cômodos grandes e tal. Mas aí tem uma pecinha que chega no arquiteto, no arquitetônico, e fala, não, o lote tem tanto e eu quero uma casa de tantos metros com isso. Aí o arquiteto lá também tem que se bater pra botar tudo no que dá. Que, né, ninguém mora numa fazenda que dá pra ir ver. Eu vou fazer um closet de, sei lá, 50 metros quadrados, um quarto de 100 metros quadrados, mas, né, eu acho que é um pouco disso. Que a gente acaba sendo limitado, né, trabalhando com essas quantidades de metragem e tudo. A gente tem que realmente adaptar. Agora, se mora num lugar diferente e tal, que não precisa, aí o céu é o limite, né, Ju? Sim, mas é isso que eu comentei, né? Nós, arquitetos, a gente tá aqui para otimizar isso, né? Já cheguei com um projeto pronto, não tenho o que fazer, não tinha espaço para aumentar, meu terreno era de tal tamanho e eu aproveitei da melhor forma possível. Aí a gente vai propondo soluções de interiores para melhorar essa usabilidade da casa, esse armazenamento, essa funcionalidade, não prejudicando ali a circulação, né? Então a gente está aqui para resolver esses detalhezinhos também. Existe uma coisa muito importante também, que é no começo você conseguir alinhar a expectativa, o orçamento e a realidade. Acho que precisa dessa sinceridade no começo do processo para o cliente entender quanto vai custar fazer aquilo que ele gostaria. Sim. Né? Porque a gente sabe que hoje, facilmente hoje, como construtor, eu sei que você gasta pelo menos 50%, 60% no mínimo do que você gastou na obra com o projeto de interiores. Então, se você gastando da casa, né, R$1 milhão, R$2 milhões, pode se preparar para você gastar mais R$1 milhão para mobiliar a casa, no mínimo. Sim. E para ficar num padrão legal. E tem que entender também que isso, se a pessoa não se empolgar, porque o céu é o limite, né? Se ela começar a entrar numa expectativa muito alta de coisas de grife, então aí que entra a arquiteta para, às vezes, falar, vem aqui, vamos, né? Sim. Vamos entrar na nossa realidade orçamentária para tentar, com bom gosto, suprir tudo isso que você está esperando e conseguir atender a sua expectativa. É mais ou menos por aí, né? Exato. Que assim, eu gosto sempre de entregar o projeto já finalizado e detalhado para o cliente conseguir fazer os orçamentos previamente, né? E quando a gente faz isso, a gente entrega o detalhamento, o cliente consegue ter um valor daquilo. Então, ele já entende que aquilo ali está dentro ou não, né, da expectativa ali de valores. A gente tenta trabalhar junto com essa expectativa. Mas se ele vê que vai passar, ele já vê nesse momento com o detalhamento. Então, ele tem uma segurança de que mais do que aquilo ali não vai, né, estar dentro do orçamento que ele planejou. Então, quando a gente entrega esse detalhamento e o cliente consegue fazer esse orçamento antes de iniciar a obra, ele já tem segurança do que ele vai gastar, né? Então, ele não se emociona. Porque a gente vê muitas coisas quando vai na loja e acaba fugindo um pouco do que estava previsto. Se você for abrindo para essas exceções em tudo, chegar lá na frente vai extrapolar muito o que você planejou de orçamento. E daí você vai ficar insatisfeito, né? Sim, é verdade. Isso é bem comum, né?
Mas eu acho que é ainda aquela questão, né? Quando a gente faz mais do que uma casa, a gente já trabalha com alguns fornecedores meio que, vamos dizer assim, fixos. Uhum. Então, o Ilmar já tem noção dos valores. Mas eu vejo que quem vai começar a construir uma casa, e é a única casa, assim, a primeira, Uhum. se bate um pouquinho nisso. Sim. Que eles sofrem com essa noção do quanto custa cada coisa e tal. É que a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, né? E quando a gente mexe com isso, o cliente, ele quer ver coisas, ele quer opções, e daí acaba fugindo um pouco se ele não tem alguém ali para situar, Sim. né? Para dar uma explicação técnica, para dizer realmente se vale a pena aquela troca. Porque nem sempre o mais caro vai ser a melhor opção para ele, e nem sempre o menor valor vai entregar o que ele está querendo, né? Então a gente tem que estar dando esse suporte justamente para ter um pé na realidade, né? Do que é bom e o que não é bom. E Ju, na parte de interiores, ainda falando assim, questão dos pisos. Vamos lá, assim. Eu vejo que agora está numa tendência de novo dos amadeirados. Qual que é a sua opinião para usar em gourmet, cozinha, área molhada mesmo? Essa parte de madeira, vinílicos. Hoje em dia eles têm melhorado as qualidades, já pode molhar, né? Então, Vinílico, sim. já dá para estar usando. Você já usou, já fez projeto assim? Eu confesso que eu não apliquei ainda. Os clientes, eles ainda têm uma certa resistência com essa parte de amadeirado vinílico para a parte de banheiro e para a parte de espaço gourmet, tá? Eu gosto bastante do efeito da madeira, mas o porcelanato ganha meu coração nessa região. Na praticidade, né? Eu acho que aham. é interessante a gente, a sua pergunta foi pertinente por causa disso, entender que a escolha dos revestimentos internos também já é um processo de projeto de interior, né? Sim. Porque vamos lá, a gente Não é começa só a uma cadeira. obra, faz a concepção, aí você tem lá o projeto arquitetônico pronto, começa já junto com isso a andar o projeto de interiores. E simultaneamente a isso também já estão acontecendo os projetos complementares. Depois você sobrepõe tudo isso. Uhum. Isso vai acontecendo até você conseguir o produto final. Então a gente sempre fala na consultora, acabou uma casa, a gente entrega uma obra. Quando acaba o projeto de interiores, a gente tem um ambiente pronto, né? Uhum. E vira um lar efetivamente quando a família vai morar lá, começa a usar e essa energia toda começa a circular. E isso tudo para acontecer de forma harmônica exige muitas horas de dedicação de muitos profissionais, né? E muito conhecimento. Exatamente. Como a gente estava falando aqui de revestimento. Não é só ir na loja e escolher um piso bonito, né? A tendência do momento. Tem que ver a durabilidade, a manutenção disso. Tem que planejar depois a paginação O visual, né? para você ter um melhor aproveitamento. Consequentemente, você evita custo extra, né? De você fazer um cálculo ali errado, né? Com esse planejamento prévio de paginação. A gente camufla, né, as emendas de material que fala, né, ali que tem o corte, né, de acordo com o Extremamente importante a ambiente. paginação. Aí a gente consegue esconder tudo isso. Agora, quando você entra numa obra que já tá andando, aí a gente adequa o projeto à realidade, né, do Ou que então, tem lá. quando você fez a paginação num 1,20 por 1,20, a pessoa vai lá sozinha e compra o 90 por 90. Aí muda completamente a paginação. Né? Eu já vi ambientes de obras com um revestimento não tão nobre, mas numa paginação perfeita, ficarem melhores do que ambientes de obra com o melhor revestimento que existia numa paginação errada, né? Com os rejuntos no lugar Sim. errado, né? Aí é um investimento mal feito, né? Exato. Gastou um valor maior, não teve um planejamento e o resultado não fica Porque bom. existe uma sensação de harmonia quando o ambiente é agradável que a gente não sabe explicar. Você tem uma casa e fala, nossa, tá lindo aqui, mas tá lindo o quê? Fala, não sei, tá legal, tá lindo. E isso é um conjunto de todas essas decisões. Não é só o revestimento, não é só a parte de movelaria, não é só a parte de paisagismo, não é só a iluminação, é o conjunto da obra. É o todo. Não tem uma coisa que grita, isso aqui tá bonito. Não. É tudo, realmente. E a parte de móveis, eu acho que hoje talvez seja o maior custo dentro de um projeto de interiores. É isso mesmo? Sim. É, né? Uhum. Ainda é.
Eu tenho muito cuidado quando eu vou escolher móveis, principalmente em duas coisas principais. Para mim, o colamento de borda, o acabamento que a marcenaria consegue dar no colamento de borda, e as ferragens que são utilizadas, porque a durabilidade para mim está diretamente ligada a isso. De não enferrujar, de não travar, de não estragar com facilidade, de ter capacidade para a carga que ela vai exercer. Mais ou menos por aí, né? É isso mesmo. E é o que mais varia em questão de orçamentos, né? Eu já recebi, às vezes eu faço análise de orçamento para os clientes, né? Ajudo eles ali no estudo daquilo, porque eles recebem aquele valor ali, aquelas especificações, e eles não sabem exatamente do que se trata. Então, às vezes, varia muito. Eu já recebi orçamento X e Y, que era para ser a mesma coisa, né? Mas nas partes ali de internos, ferragens, que é o que traz a durabilidade a longo prazo, era completamente outra coisa. Então, por isso que o valor estava completamente diferente. Então, eu falo para o cliente, se você vai comparar uma empresa com outra empresa, você tem que comparar o mesmo produto. Senão, é desleal ali a diferença, né? Não tem como comparar. E às vezes o cliente não tem um conhecimento técnico para fazer análise, ele não sabe. Não sabe qual que é então melhor. Ele acaba sendo enganado pelo processo. Isso mesmo. E às vezes ele está numa falsa impressão de que teve uma vantagem financeira, mas não teve. Sim. Então é um processo bem melindroso, precisa de um acompanhamento técnico e profissional para conseguir um bom resultado. É isso aí, né? E assim a gente encerra o nosso podcast de hoje, Metro Quadrado com o Casal Mioto. Queria agradecer muito, Ju, por mais essa parceria, por ter vindo aqui conversar com a gente, desmistificar um pouco da arquitetura de interiores para as pessoas. Fica à vontade, convida as pessoas para seguir você, onde te encontrar. Eu que agradeço. Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, o meu Instagram, Juliana Rigolin. Fiquem à vontade para conferir tudo de bonito que tem por lá. Tem muitas dicas. Muitas. Espero vocês. Tá bom, combinado. Obrigado, pessoal. Valeu!